Os irmãos e irmãs, boa noite. Deus abençoe cada um de vocês que chegou aqui essa noite para glorificar o nome do Senhor. Uma grande alegria mais uma vez estar com os irmãos do Acre. Estavam dizendo que eu só peguei o ônibus para Salvador e desci em Salvador, peguei o outro ônibus voltando. Grande alegria, irmãos. Salve todos vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo. E desejo que Deus abençoe muito seu coração essa noite. Também agradeço a igreja por nos hospedar, o pastor Israel, família tão amada, que tem me tratado tão bem ali na companhia deles. Meus irmãos, eu quero lhes convidar logo para a gente ler a palavra do Senhor. Vamos abrir a escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 18. O tema da nossa primeira meditação nessa conferência é fé para vencer o mundo. Então grave bem esse tema, fé para vencer o mundo. É o assunto que nós vamos falar nessa primeira mensagem. Meus irmãos, esse tema é da mais absoluta necessidade para a Igreja de Cristo, porque ser separado do mundo é uma das evidências mais claras de que alguém foi regenerado. Há muitas maneiras de você ver os sinais da possessão, da presença do Espírito Santo no coração de um crente, e dentre muitos sinais que há, uma das evidências mais fortes é essa: a separação do mundo. Então esse tema é importante por conta disso, porque nós estamos falando daqueles elementos mais básicos da nossa fé. Mas também esse tema é importante porque em nossos dias há uma forte inclinação de muitos crentes em fazer apenas aquelas atividades que são agradáveis, uma espécie de uma cruz leve, em que parece que os crentes, os cristãos, estão cada vez mais tentando evitar aquilo que a Bíblia chama de autonegação. Há muita gente no banco das nossas igrejas que pensa que pode ir a qualquer lugar, manter qualquer amizade, assistir qualquer coisa e ainda assim ser considerado fiel a Deus. Então é por isso que nós vamos tratar dessa questão. Então nós vamos ler do verso 14, Pai, nós somos todo pecado. Nós pecamos por ações, por intenções, nós pecamos por omissões, nós pecamos por comissão. Deus, tenha misericórdia de nós. Nós chegamos à Tua presença, na Tua palavra, confiados exclusivamente que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado, confiando, ó Deus, na Tua graça e tão somente nela. E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito conduza a nossa compreensão às palavras da Escritura, que ela venha transformar o nosso coração, que ela venha trazer alimento, renovação, que ela venha nos despertar, que ela venha nos advertir, que ela produza em nós aquele efeito que o Senhor planejou, mas que no final de tudo, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Livra-nos, ó Pai, das distrações. Permita que o nosso coração seja como um campo pronto para receber a divina semente e frutificar a 100 por 1. Tudo isso para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, texto bem conhecido. A palavra do Senhor diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união de um crente com um incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei.
serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Vamos ler, irmãos, todos juntos o verso 17. Vamos lá? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Amém. É fundamentado, irmãos, nesse texto que eu quero falar com vocês hoje, a respeito de fé para vencer o mundo. E eu tentei elaborar algumas perguntas que vão meio que conduzir o nosso pensamento enquanto a gente considera esse tema. A primeira pergunta é bem simples: o que é mundo? Por mais que essa questão pareça óbvia, mas às vezes há certa confusão. Quando eu falo para os irmãos que nós temos que nos separar do mundo, eu não estou falando do mundo material que nós vivemos. Eu não estou falando do sol, da lua, das estrelas, das montanhas, do vale, das planícies. Ao contrário, a Bíblia diz que a criação é boa. A palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 1:20 que os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim como a sua glória, o eterno poder, são revelados por meio das coisas que são criadas. Portanto, quando a gente está falando de mundo, nós não estamos falando de criação. A criação é boa, ela também sofre com o pecado, como diz lá em Romanos, mas a criação também vai ser resgatada pelo Senhor. Quando eu falo de mundo, eu estou me referindo àquelas pessoas que pensam somente nas coisas desse mundo e esquecem o mundo por vir. Eu estou falando das pessoas que pensam mais na terra do que no céu. Eu estou falando das pessoas que pensam mais no corpo do que na alma. Eu estou falando a respeito das pessoas que pensam mais no temporal e não no eterno. Eu estou falando de pessoas cujos hábitos, pensamentos, sentimentos são regidos pelos valores desse mundo e não pelos valores do céu. É desse tipo de mundo que nós vamos falar hoje à noite. Irmãos, embora nós sejamos salvos por Jesus, sejamos regenerados pelo Espírito Santo, o nosso relacionamento com o mundo é muito complexo, porque as referências que a Bíblia faz a respeito do mundo sempre mostram o mundo como um inimigo muito poderoso, como um agente determinado a nos afastar de Deus e que produz em nós uma espécie de fascínio. Nós olhamos para o mundo, nós desejamos o mundo, de vez em quando nós nos pegamos pensando, desejando, agindo, cogitando como os mundanos o fazem. E é por isso que nós precisamos às vezes parar e meditar em temas como esses. Então eu separei aqui algumas referências. Sei que boa parte delas são conhecidas de vocês, mas eu queria olhar com vocês rapidamente algumas passagens do Novo Testamento que falam desse nosso complexo relacionamento com o mundo. A primeira, provavelmente a mais conhecida de todas, é Romanos capítulo 12. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12 e vamos considerar esta referência. Romanos capítulo 12, o verso é o de número 2. Veja a maneira como o apóstolo Paulo fala a respeito do assunto que nós estamos tentando trazer para os irmãos essa noite. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século. Onde se lê século aí, leia-se mundo. Século se refere a uma era, se refere a uma temporada, se refere a uma dispensação, se refere a uma quantidade de anos. E ele diz: não vos conformeis com este século. Essa palavra conformar, talvez a melhor forma de você compreendê-la seria mais ou menos essa. Imagina que você tem um manequim 44 e te dão uma calça número 52 para você vestir. Então você coloca a calça número 52 e você não tem a forma física que o número 52 requer. E você precisa ficar fazendo ajustes naquela roupa, puxa aqui, puxa acolá, para a roupa poder entrar na sua forma. É essa a ideia.
Não vos conformar é não entrar na forma. Então, o que esse texto diz a respeito do mundo? Esse texto diz que o mundo tem um formato. Esse mundo, ele tem uma maneira de ser. E ele opera em nós para que nós sejamos conformados, para que nós entremos na forma dele, que nós saiamos da forma que nós estamos em Jesus Cristo e sejamos adaptados à forma do mundo. Então esse é o nosso primeiro relacionamento com o mundo. O mundo chegou na sua vida e na minha vida, ele vem de uma forma muito poderosa para fazer o que em você? Para tentar formar você, para tentar adaptar as suas medidas espirituais ao modo de ser, ao modo de pensar, ao modo de sentir, conforme o mundo o é. Essa é a primeira referência. A segunda é 1 Coríntios. Caminhe um pouquinho aí mais, no capítulo 2. E veja o que o texto sagrado diz no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. No verso 12, aqui é mais um texto que fala a respeito do mundo e que ele soma informação a Romanos 12 que acabamos de ler. Ele diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Percebe que ele faz um contraste. Ele diz que existe o Espírito de Deus, e aqui uma referência ao Espírito Santo, e o Espírito do mundo. Então aqui é como se o apóstolo Paulo estivesse dando propriedades de vida a esse ser que ele chama de mundo. Espírito do mundo aqui não entenda como sendo um demônio, como uma entidade espiritual, mas você entenda como Paulo está dando propriedades vivas, como se esse ser fosse um ser real, que existisse, que pensasse, que tem sentimentos. E ele diz que esse ser, ele quer ocupar o seu coração. Quando o Espírito Santo vem sobre você, e você crê no Senhor Jesus Cristo, o que o Espírito Santo faz no seu coração? Ele ocupa você. Ele ocupa, você passa a ter a mente do Espírito. Você passa a ser selado pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo que do mesmo jeito existe o Espírito do mundo. E o Espírito do mundo quer ocupar os lugares do seu coração. Ele quer ocupar as suas afeições. Ele quer ocupar os seus conceitos. Ele deseja que você pense, haja, seja conforme ele. Primeiro, agora vamos para Gálatas. Próxima referência que eu quero mencionar a respeito do mundo. Todas elas trazem uma contribuição diferente ao que nós estamos tentando falar. Gálatas capítulo 1. Essa é uma referência muito forte também. E diz assim, Gálatas capítulo 1, verso 4. Falando de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz assim: o qual, e esse o qual aqui se refere a Jesus, ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Tem duas coisas que ele fala aqui a respeito do mundo. A primeira que ele falou é que o mundo é perverso. Essa palavra perverso, entenda-se no sentido de torcido. Perverso é aquilo que é distorcido. Perverso é quando a verdade é tratada como mentira e a mentira é tratada como verdade. Quando o bom é retratado como mal, como vil é retratado como algo prazeroso. Isso é perverter, isso é torcer. Então ele disse que ele está dizendo aqui que o primeiro efeito do mundo dentro do seu coração é fazer isso, é pegar toda a revelação de Deus, é pegar tudo aquilo que a Bíblia diz que é verdade e transformar em mentira dentro de você. Todas aquelas realidades, todas as promessas de Deus, tudo que Deus disse para você, tudo que Deus tem feito você aprender através da palavra, da sua igreja, do seu relacionamento com Deus, leitura das Escrituras, a própria conversação santa, tudo isso sendo torcido, tudo isso sendo transformado em mentira. E ao mesmo tempo, toda mentira que você ouve através da mídia, através de pessoas, através de leituras, do que você assiste, tudo isso está
ocultando o seu coração como se fosse a verdade. Então essa é a primeira coisa que o mundo faz. O mundo perverte. E ele diz, a segunda coisa é, o mundo cria raízes. Daí a palavra desarraigar. Está vendo aí a palavra desarraigar? A palavra desarraigar significa arrancar as raízes. Então o mundo, além de perverter você, o mundo cria raízes no seu coração. O mundo vai ao fundo da sua alma. Ele toma você, ele prende você. E é uma prisão tão poderosa, são algemas invisíveis, tão poderosas, que só o poder do Senhor Jesus Cristo é que pode quebrar. É o que o texto está dizendo. Só Jesus Cristo é que tem poder de ir no fundo do seu coração e arrancar todas as raízes do mundo e mostrar para você que tudo aquilo que o mundo oferece é perversão, é mentira, é distorção, e que você precisa agarrar a verdade de Deus. Então veja que palavras fortes o apóstolo Paulo usa para falar do mundo. Agora vamos a Tiago capítulo 4. É mais uma referência que eu gostaria de olhar com os irmãos. Tiago capítulo 4. Tiago 4, o verso é o de número 4 também, em que ele diz assim: infiéis. A palavra infiéis aí literalmente é adúlteros, uma palavra muito forte. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui ele está falando do mundo em termos de uma amizade. O mundo se revela a você, se aproxima de você como sendo seu amigo. Como é que um amigo se aproxima de você? Uma pessoa que normalmente quer conquistar a amizade de outra, procura ser agradável, procura parecer uma pessoa interessante, procura parecer alguém que se importa com você. E ele diz que o mundo chega a você dessa maneira. Ele chega como um amigo. E ele está falando aqui que existe um conflito de amizades. Amigo do mundo significa ser inimigo de Deus. Então não tem como você manter as duas amizades. É o que o texto está dizendo. Às vezes você está no meio de um conflito, né? Eu acho que o pastor Israel não passou por isso, mas passei um pouco lá na igreja nesses conflitos de política. Eu vi assim, irmãos, né, um pouco divididos. Eu dizia, olha, eu quero ser amigo de quem vota no 13 e de quem vota no 17. Eu quero ser amigo de todo mundo. Eu quero pastorear todo mundo. Eu quero pastorear os do Bolsonaro, os do Haddad. Eu quero ser pastor da igreja inteira. Mas aqui o texto está dizendo, não tem condição. Ou você se aproxima do mundo, ou você se aproxima de Deus. E ele diz que se você se aproximou do mundo, automaticamente Deus se torna seu inimigo. Se você consegue pensar nisso, o que significa ter Deus como seu inimigo? Eu não sei se você já teve um inimigo na sua vida, um inimigo declarado, alguém que diz assim, eu odeio você, minha vontade de te destruir. Eu não sei se você já teve. Mas a coisa mais terrível que pode acontecer na vida de alguém é Deus olhar para você como um adversário. É Deus olhar para você e olhando para a sua vida, Ele dizer assim, eu estou em oposição contra você. Eu estou indo contra você. Eu tenho inimizade contra você. Então vocês percebem, por essa referência, que o mundo é extremamente perigoso para a nossa comunhão com o Senhor. E é por isso que nós precisamos falar desse assunto. E a última referência, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Essa já é bem conhecida, bem clássica. João capítulo 2, o verso é o 15. Ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa aqui talvez seja uma das descrições mais reveladoras do efeito do mundo na gente. O mundo
rouba os nossos afetos. O mundo cativa a gente de tal maneira que nós o amamos. Nós criamos sentimentos fortes com o mundo. A nossa relação com o mundo não é só uma relação de certo e errado, de você olhar alguma coisa e você ver, não, isso aqui é errado, então já que eu descobri que isso aqui é errado, de hoje em diante eu não faço mais isso. Se fosse assim, seria fácil. A nossa relação com o mundo é que, às vezes, mesmo a palavra de Deus revelando alguma coisa que é errada, nós ainda dissemos, mas eu amo isso aqui, eu não consigo largar isso aqui. E se eu largar isso aqui, eu acredito que eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Uma vez eu conversei com uma pessoa e a pessoa me disse precisamente isso. Ela me disse, eu sei que está errado, eu sei que a palavra de Deus condena, eu sei que isso vai me destruir, mas eu quero o meu pecado. Então é uma relação afetiva, não é uma relação intelectual apenas de saber que é certo ou errado. É afetivo, você ama aquilo. E no verso 16 ele define o que é esse mundo que cativa o nosso amor. Ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência significa desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então todos aqueles desejos que são da carne, todos aqueles desejos que estão ligados ao que a gente vê, todos aqueles desejos que estão ligados à soberba, ao orgulho, tudo isso não procede de Deus, mas procede do mundo. E novamente, ele está falando que há um conflito de amores. Ou você tem o amor de Deus, ou você tem o amor pelo mundo. São amores mutuamente distintos. Então, irmãos, são referências muito difíceis para a gente. Em síntese, elas dizem que quem ama o mundo não serve a Deus. E que se há alguma coisa que é muito danosa para a nossa fé, é esse amor ao mundo. E que essa maneira de nos relacionar com as coisas do mundo tem roubado Cristo dos servos de Deus. Nós não temos desfrutado a vida cristã como nós podemos desfrutar, porque simplesmente nós estamos apaixonados por aquelas coisas que nós sabemos que vamos destruir. Então é isso que o texto está dizendo. E isso é sutil, porque vai matando a sua consciência aos poucos. Não é um tipo de rebelião declarado, que você se levanta da noite para o dia, e você se assume como alguém mundano, e você chuta o balde, sai da igreja, e sai de dentro de casa, não quer mais. Não, é uma coisa que vai capturando você todos os dias, conquistando um espaço, e você abre mais uma concessão, e aquilo vai ocupando você, e vai arraigando ao seu coração, criando raízes profundas, e se não for a misericórdia de Deus ir lá e quebrar isso, você simplesmente vai ser capturado. Portanto, meus irmãos, o mundo é uma grande fonte de perigo para a nossa alma. Então, com isso eu respondo a primeira pergunta. O que é o mundo? O mundo é um sistema. O mundo é um modo de pensar, um modo de agir, um modo de sentir, que marca a vida daqueles que não são de Deus. Então, quer saber o que é mundo? Vá numa pessoa ímpia, veja o que ele pensa a respeito de si, a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito de eternidade, como ele se relaciona com os prazeres, e lá você vai ver perfeitamente o que significa mundo. Isso nos leva à segunda pergunta. O que não é separar-se do mundo? Antes da gente falar o que é separar-se do mundo, eu queria olhar com vocês os poucos minutos o que significa não se separar do mundo, porque normalmente também há muita confusão a esse respeito. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, retirai-vos, separai-vos, ele não está falando que você tem que se afastar do mundo, no sentido de abandonar o seu trabalho, virar um monge e passar o dia inteiro só estudando a Bíblia e orando dentro de casa, fechado, sem ter ninguém. Isso não é bíblico. Então nós lemos a Sagrada Escritura, que temos um médico, Lucas é um médico, Cornélio é chamado de centurião, Zenas é chamado de doutor da lei, o
plano de Deus não é que você abandone o seu trabalho. Aliás, até a Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar, também não coma. Então você tem que trabalhar para você comer. Jesus, em João 17, ele orou dizendo: eu não quero que os retire do mundo, mas que os livre-os do mal. Portanto, o plano de Deus não é que você deixe de trabalhar, mas que você leve a sua fé para o seu trabalho. Em segundo lugar, quando a palavra de Deus disse aqui, Paulo falou: retirai-vos, separai-vos, ele também não está querendo dizer com isso que você tem que se separar completamente daquelas pessoas que não são cristãs e que você não pode nutrir nenhum tipo de relacionamento com eles. Ele também não está falando isso. Vocês leram que o Senhor Jesus foi a uma festa de casamento. Certa vez ele se sentou na mesa de um fariseu. Tem até uma referência, eu queria ler com vocês, 1 Coríntios capítulo 10. Aqui é uma referência bem elucidativa a respeito desse assunto. Coríntios 10, 27. Ele diz: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comede tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então aqui é uma instrução para os cristãos que eram convidados por incrédulos para ir tomar uma refeição na casa deles, e os incrédulos tinham ido ao mercado e comprado carne que havia sido de sacrifícios às divindades greco-romanas. Então Paulo está dizendo: se um incrédulo chamou você para ir à casa dele, você não fica perguntando a origem da comida por causa da sua consciência. Então aqui tem dois ensinos importantes. Primeiro, é que é possível um incrédulo chamar você para ir tomar uma refeição na casa dele e você ir, sem que isso viole a sua consciência. E o segundo lembrete muito importante aqui no texto é que ele diz assim: ó, comei de tudo que for posto no meio de vós. Ele diz, irmãos, comei de tudo. Ele não diz comei tudo. Não é para você comer tudo, deixa um pouquinho lá, para o incrédulo comer também, né? A gente tem que dar a volta, coma de tudo, mas não coma tudo, tá bom? Então vocês estão vendo que, por passagens como essa e tantas outras, quando o texto sagrado diz que você não deve se relacionar com mundanos, não é para dizer que você nunca vai poder estar com uma pessoa não convertida, que vocês nunca vão poder tomar uma refeição juntas. Não é esse tipo de ensino. Também quando ele diz retirai-vos e separai-vos, ele também não está dizendo que você tem que ignorar todas as outras áreas de conhecimento e estudar só a Bíblia. Eu só estudo a Bíblia, eu só estudo teologia. Ele não está falando isso. Ele não está falando que é proibido você estudar ciência, arte, literatura, matemática, nunca ler um jornal, nunca se preocupar com os problemas do nosso país. Vocês sabem que isso não é bíblico. O apóstolo Paulo sabia da importância do governo, ele mandou a gente orar pelos governantes. E vocês sabem também que em Atos e em Tito, ele citou escritores pagãos. Ele faz referência a filósofos da época para tentar comprovar uma ideia, isso mostrando que ele se relacionava com outras áreas de conhecimento. E nem por isso ele virou um mundano. Também, irmãos, quando ele diz retirai-vos e separai-vos, ele não está dizendo também que o modo de você se separar do mundo é você adotando assim um comportamento meio excêntrico na sua roupa e na sua fala. Eu não sei se você já viu gente assim, né? Uma vez alguém veio falar comigo assim, eu fui me apresentar a uma pessoa e disse: ó, fulano é muito espiritual. Eu digo: não é bom conhecer gente espiritual, né? E aí você chega para a pessoa fala assim: oi, pastor. Eu digo: está dopado, meu irmão? Tomou remédio? Então não é isso. Ou uma pessoa assim, que se veste de uma maneira estranha, que pensa que para você ser santo, você tem que ser esquisito. Então santidade não é ser esquisito. Está lá a irmã que perna cabeluda, aquela coisa terrível,
da noite, procura uma perninha para esquentar, aquela perna cabeluda, irmãos, não dá certo, né? Tem como a mulher ser elegante, tem como a mulher ser fina, sem ser como uma Jezabel, pervertida, sensual. Tem um limite aí. Então, as pessoas pensam que ser santo é isso. Isso não é ser santo, isso é ser esquisito. E às vezes isso traz até escândalo para o Evangelho, traz uma má impressão da fé cristã. Então, quando Paulo falou se separar, não é para você ser estranho, para você falar daquele jeito, assim, leve. E não significa também que você tem que ser uma pessoa estranha na sua roupa. Jesus, ele se vestia como todo mundo se vestia naquela época. Ele não tinha uma roupa que distinguia ele, que olhava para ele, e pela roupa dele você dizia, é o Salvador do mundo. Não, você tinha que ouvi-lo para saber que era o Senhor de todas as coisas. Então tome cuidado com isso, porque tem muita gente que confunde santidade com essas coisas. Acha que santidade é a mulher nunca usar um brinco, é a mulher nunca usar um batom, é a mulher não se maquiar, é a mulher não se cuidar. E santidade não tem nada a ver com essas coisas. Por fim, chegamos à terceira questão. O que é a verdadeira separação do mundo? Então, quando Paulo disse aqui para a gente, nós acabamos de ler, retirai-vos, separai-vos do meio deles. O que ele está querendo dizer? Então, em primeiro lugar, ele está dizendo que para a gente se separar do mundo, nós temos de nos recusar a ser guiados por aquilo que o mundo diz ser certo e ser errado. Isso é se separar do mundo. É você ir contra a correnteza. É você não aceitar uma opinião só porque essa opinião é comum e se tornou corrente. Alguém que quer se separar do mundo sempre vai se perguntar o que Deus diz, o que a palavra de Deus afirma. E essa pessoa vai perseverar naquilo que Deus diz que é certo. É uma pessoa que nunca vai pensar de uma forma leviana a respeito do pecado, mesmo que todo mundo, todo o grupo social que você está envolvido, esteja perguntando, olha, isso não tem nada demais, isso é uma coisa tranquila, isso aí no passado era assim, mas hoje nós somos diferentes. Uma pessoa que quer se separar do mundo, ela persevera naquilo que Deus diz que é errado, mesmo que o mundo considere isso sendo fora de moda. E ela vai levar isso até as últimas consequências. Mesmo que ela seja condenada à solidão e à perseguição, ela prefere ficar com a sabedoria de Deus do que com o conhecimento do homem. Isso significa se separar do mundo. Uma outra coisa é que aqueles que querem se separar do mundo precisam ter cuidado sobre o modo como se usa o seu tempo livre. Sabe aquele momento que você dá uma parada assim, você gasta a sua noite? Aquele momento que você dá uma descansada, dá uma relaxada, que parece que meio você tira a armadura de Deus e coloca ela de lado aqui. Eu tirar um pouquinho dessa armadura que eu estou andando com ela desde cedo, estou cansado de carregar essa espada do Espírito, então vou colocar ela aqui de lado e vou descansar um pouco. Então a questão é, o que você faz com o seu tempo livre? Que tipo de coisa você assiste? O que você olha na internet? Que tipo de informação você lê? Se você ama a sua alma, você vai se ocupar dessa questão. Você vai ter preocupação sobre o que você faz com o seu tempo livre, o que você faz no momento que você quer relaxar. Uma outra coisa é que, se você quer se separar do mundo, você precisa ter uma determinação de não ser absorvido pelos assuntos desse mundo. É claro que você vai trabalhar, você vai estudar, você vai procurar fazer todas as suas atividades com dedicação, com profissionalismo, mas você nunca vai permitir que as suas atividades fiquem entre Deus e você. Você nunca vai permitir que o seu trabalho, os seus estudos, as suas obrigações roubem de você o seu tempo de adoração, o seu tempo de leitura, o seu tempo de oração. Você vai ser uma espécie de Daniel, que mesmo lavrado lá uma sentença de que durante 30 dias não poderia orar a Deus, senão seria jogado na cova dos leões, mesmo assim ele orou, ele esteve disposto a pagar o preço por se manter fiel a Deus. Então, se você chegar numa situação crítica, em que você tem que escolher entre
o seu bem-estar físico, entre o seu bem-estar profissional, entre o seu bem-estar intelectual. Você vai optar pela sua alma e você vai colocar essas coisas em segundo lugar. Pessoas que estão lutando contra o mundo, elas tomam essas decisões. Uma outra coisa, irmãos, é que aqueles que querem se separar do mundo, eles precisam se abster de toda forma de entretenimento e diversão que estejam associada ao pecado. Aqui eu estou falando de programas de TV com cenas de fornicação, de adultério, de homossexualismo, de tudo aquilo que você assiste na televisão e nas redes sociais que ferem os princípios bíblicos, que ofendem a santidade de Deus. O texto que nós acabamos de ler diz que Deus vai andar no nosso meio, que a dispensação que nós estamos hoje é diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus estava no templo, mas ele diz que nos dias que nós estamos, na dispensação que nós estamos, Ele está andando entre nós, Ele está no meio do seu povo. Então você não pode conduzir Deus a esses lugares, você não pode colocar Deus diante dessas coisas, você não pode submeter Deus a ouvir músicas profanas, imorais, sensuais. Você não pode carregar Cristo a lugares em que Cristo jamais iria se Ele não estivesse dentro de você. Você não pode amar aquelas coisas que um dia penduraram o nosso Salvador na cruz do Calvário. Então, pessoas que querem lutar contra o mundo, elas se preocupam com isso. Uma outra coisa, aqueles que querem se separar do mundo, eles devem ser moderados nas suas diversões. É importante a gente dizer isso porque a nossa geração é uma geração muito ligada ao entretenimento. E aqui, irmãos, eu não estou falando que nós devemos ser contra a recreação. Eu acho que qualquer cristão sensato não é contra a recreação, sabe que praticar exercício faz bem para o seu corpo, inclusive até torna você uma pessoa mais apta para o trabalho de Deus. Não estou falando disso. O que eu estou falando são dos excessos. Os médicos gostam de dizer que a diferença entre a saúde e o envenenamento depende do quê? Da dose. Uma certa dose é cura, é medicina. Se aumentou a dose, é veneno. E os cristãos precisam pensar nisso. Você saber quando parar. Você saber quando está interferindo na sua comunhão com Deus. E um dos sinais que você pode utilizar como termômetro é quando essas coisas ocupam a maioria do seu pensamento. Então tem aqueles jovens que são viciados em videogame, horas, vira a noite inteira jogando videogame. E quando não estão jogando videogame, estão pensando em jogar e não vê na hora de jogar. Tem outras pessoas que são assim com academia, tem outras pessoas que são assim com esportes, tem outras pessoas que são assim com seriado, com filme, seja lá o que for. Se essas coisas estão tomando muito tempo na sua consciência e você passa muito tempo pensando nisso, muito provavelmente essa coisa que deveria ser uma bênção na sua vida está se tornando um Deus. Uma coisa que Deus te deu para abençoar está ocupando o lugar dele. E muitas vezes você vai ter que ter uma decisão muito forte, porque, irmãos, esse tipo de avaliação requer coragem, autonegação, firmeza, em que às vezes você vai olhar para as pessoas e dizer assim: isso aí pode ser bom para você, não tem nenhum problema, mas isso não é bom para mim, isso não faz bem para mim, eu tenho que me manter distante disso, porque isso me cativa. Eu lembro que na época do seminário, um dos meus professores, ele confidenciou para a gente, ele ia jogar bola com a gente toda semana, e ele passou a não ir mais. Toda semana não, né, pastor Valdemir? Era todo dia. E ele ia todo dia, ele estava lá, 4 horas da tarde, estava lá na quadra. E de repente ele sumiu, deixou de ir para o jogo. E nós perguntamos: pastor, cadê o senhor? Não apareceu para o jogo. Ele disse: eu não posso mais, eu estou viciado. Aí ele disse que quando dava 3h30 da tarde, ele estava no supermercado com a esposa dele, ele já começava a ficar nervoso. Pega logo esse negócio, taca no carrinho, corre. E a esposa dele disse: você está viciado. Eu estou não.
Diz que o primeiro sinal do vício é negação, né? Negou é porque está viciado. E ele disse que entendeu que de fato ele estava. Então, às vezes, nós temos que ter esse tipo de coragem de fazer essa avaliação, evidentemente clamando ao Espírito Santo para sondar o nosso coração. Não dá para isso aqui, eu tenho que me afastar. Pessoas que são de Deus, elas pensam nisso. E por fim, meus irmãos, aqueles que querem se separar do mundo, eles precisam ser cuidadosos nas amizades, intimidades e relacionamentos com pessoas não convertidas. Eu já falei para vocês que tanto Jesus como os apóstolos conviveram com os incrédulos. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é de uma convivência demasiada e desnecessária. Quero ler com vocês um versículo que está em Provérbios capítulo 13. Veja como esse versículo fala perfeitamente o que nós estamos dizendo. Provérbios 13. Provérbios 13, verso 20. Esse versículo aqui está para aquelas pessoas que acreditam que podem conviver com quem for, que nunca serão influenciados. Mas veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, não tem como você andar na companhia demasiada, repetida, influenciadora de pessoas ímpias, e isso não acabar criando modos de pensar, padrões de conduta na sua vida. É o que o texto está dizendo. Se você anda com os insensatos, você vai se tornar mal. Então é difícil você crescer em santidade se as pessoas que você conversa, que você mantém amizade, são pessoas que não se preocupam nada com alma, com Deus, com Cristo, com Bíblia, com Evangelho. Não tem como você crescer espiritualmente se a sua companhia predileta são essas pessoas. Se essas pessoas não querem andar com você no caminho estreito, você não deveria ir para o caminho largo para estar ao lado dessas pessoas. Você está indo contra aquilo que você é. Então você imagina assim, alguém que, um nobre, lá dos descendentes da rainha da Inglaterra, nobre de sangue, descendente do trono, e de repente ele resolve se comportar como um camponês que vive na sarjeta, e alguém olha para ele e diz assim: você não está se comportando de acordo com a sua posição, você deveria fazer jus ao seu nome, você deveria estar à altura do título, da honra que a sua família tem. É a mesma coisa na sua vida. A Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho, do fruto do Filho do seu amor. Então você não pode mais andar daquele jeito, você não pode mais falar aquelas palavras, você não pode mais se comportar daquele jeito. Você precisa sair dessa posição indigna e ser tal qual a posição que Deus te colocou, de filho e de filha. Especialmente vocês jovens, pensem nisso quando vocês forem se preparar e escolherem uma pessoa para se casar. Porque eu tenho visto muitos jovens fiéis a Deus, que amam ao Senhor, que têm vida espiritual ativa, crescente, que se metem em um casamento misto e vivem uma vida de grande sofrimento e às vezes até de afastamento da fé e de compromisso com Deus, porque simplesmente não conseguem manter a fé convivendo com um descrente. Então, se você ama a sua alma, não se case com alguém infiel. Eu poderia ir até um pouco mais longe, dizer assim: não é só se casar com alguém que seja crente, mas alguém que seja crente, fervoroso, que ande com Deus, porque tem muitos cristãos nominais dentro da igreja. Então não é só alguém que é descrente, mas é alguém que tem a vida espiritual sadia. É muito melhor você permanecer só, do que você viver uma vida em que você vai estar em constante sofrimento por não poder andar com o Senhor. Então leve em conta esses conselhos.
E ao tomar as suas decisões, leve em conta a vida de Cristo, a presença de Cristo e o julgamento por vir. A última pergunta, meus irmãos. Eu já estourei o tempo aí, pastor? Não? Vocês estão comigo ainda? Aguentam mais um pouco ainda? A última pergunta é: como vencer o mundo? A questão mais importante é essa, né? Já que o mundo é tudo aquilo que nós vimos ser, como vencer? Vamos para 1 João capítulo 5. Eu amo muito esse verso. 1 João capítulo 5, verso 4. E aqui nós estamos fazendo a ligação final com o nosso tema. 1 João capítulo 5, verso 4 nos dá duas receitas para vencer o mundo. A primeira frase do verso 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, para você vencer o mundo, você precisa ser nascido de Deus. Nascido de Deus é a mesma coisa que nascer de novo. Inclusive é o mesmo autor. João escreveu isso aqui, e foi João que repetiu aquela palavra de Jesus para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, para você vencer o mundo, em primeiro lugar, você tem que ser regenerado, você tem que ser salvo, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você, você tem que ser habitado pelo Senhor Jesus. Porque só as pessoas que foram verdadeiramente salvas, elas possuem dentro do seu coração um princípio, uma operação, uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, que produz no seu coração uma espécie de repúdio pelo mundo. Então você precisa ser convertido. Qualquer mudança de vida sem conversão é externa e é superficial. Eu estou me dirigindo a você que está aqui essa noite, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Se você quer encontrar uma mudança de vida profunda e verdadeira, você precisa se converter a Jesus. Você precisa acreditar que o sacrifício de Jesus foi um pagamento pelos seus pecados. Eu não estou chamando você a aceitar Jesus. Eu estou dizendo que você dobre os seus joelhos no chão e peça que Jesus te aceite, que Ele te receba como filho, que Ele perdoe os seus pecados e que Ele coloque o Espírito Santo dentro do seu coração, e a partir de então você vai encontrar uma mudança permanente e verdadeira na sua vida. Então faz isso hoje. Onde você está sentado nesse momento, eleve os seus pensamentos para o céu e diz: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero ser habitado pelo Espírito Santo, eu quero ter o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo. E creia que o sacrifício de Jesus foi um pagamento pelos seus pecados, se arrependendo deles, e você vai ser salvo. Mas o versículo diz na segunda frase, e aqui é a questão que eu quero chamar a sua atenção: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para você vencer o mundo, você precisa de fé. Você precisa de uma fé vívida, você precisa de uma fé robusta, você precisa de uma fé prática. Uma fé em que você olha para as coisas invisíveis como se elas fossem visíveis. Uma fé em que você olha para aqueles elementos que você não pode tocar com as suas mãos hoje. Eu falo de Deus, Cristo, céu, inferno, julgamento, eternidade, novos céus e nova terra, ressurreição, imortalidade. Essas coisas que você não pode tocar com as suas mãos hoje, mas você olha para essas coisas com os seus olhos da fé e você considera elas como sendo reais. Elas afetam você, elas influenciam você, elas fazem diferença na sua vida. Esses assuntos mexem com o seu interior. Então, com uma fé dessa, você pode vencer o mundo. Você pode olhar para as coisas do mundo e para as ofertas do mundo e dizer: eu não quero isso,
Eu morri para isso. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Essas coisas caracterizam a vida dos ímpios. Eu não amo essas coisas. Eu não posso ter afeto, ligação. Eu não posso ter raízes com as coisas que um dia mataram o meu Salvador. Essa fé crescente, ela produz isso em você. E se você, por causa disso, sofrer censura, perseguição, hostilidade, se por causa disso você perder amigos, pessoas passarem a ignorar você, você vai adotar a mesma postura dos apóstolos lá em Atos capítulo 5, que depois de terem sido açoitados, eles saíram felizes porque foram considerados dignos de sofrerem afrontas por causa do nome de Jesus. Irmãos, é esse tipo de fé que a gente precisa. A igreja de Cristo precisa desse tipo de fé. Desde a criança, desde os nossos pequeninos, que podem aprender lá na escola, vendo os coleguinhas fazendo coisas erradas, dizendo: eu não faço isso. Indo até os nossos jovens, que vão para as escolas de ensino médio, para as universidades, e chegam lá, o mundo cai em cima com força. Eles dizem: não, eu não quero isso, eu não pertenço a isso, eu não sou desse mundo. A minha vida é contra isso, eu estou indo contra essa correnteza. Ou para usar a linguagem dos jovens, eu estou em outra vibe. Você está contra isso. E indo até os casados, os adultos, os maduros, os idosos, que mesmo lá o patrão fazendo pressão para que você faça coisas erradas, ou você cercado de um sistema de coisas erradas, você diz: não, eu não quero. Nós precisamos, irmãos, dessa fé. Nós precisamos disso. E se você chegou aqui essa noite, você sente que a sua fé está pequena, está fraca, vá ao Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele que aumente a sua fé. Lembra que um dia Jesus estava diante de um pai que tinha filho endemoniado. E Jesus falou para aquele pai: você crê, seu filho vai ser liberto. Ele disse: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Às vezes nós somos assim, irmãos. Nós acreditamos. Se eu perguntasse a todos vocês aqui se vocês acreditam, se o que nós temos aqui é verdade, eu tenho certeza que vocês iriam concordar. A gente crê, mas parece que a nossa fé é pequena. A nossa fé não produz na gente aquela espécie de obediência radical, de você se comprometer até as últimas consequências, mesmo sofrendo dor, você comprometido com Cristo, agarrado a Ele, temendo a Ele, vivendo para Ele, dizendo: eu não quero nada com as coisas desse mundo. Nós precisamos dessa fé. Então essa noite, se você chegou assim, vai até Jesus, clame a Ele, faça como esse pai fez há quase 2 mil anos atrás: Senhor, aumenta a minha fé, dá uma fé firme, madura, robusta. Você acha que Jesus Cristo vai ter desprazer em atender esse tipo de oração? Você acha que Jesus Cristo vai ficar constrangido em ouvir você clamando por uma fé forte, madura, uma fé para você honrá-lo ainda mais? Então clame a Deus essa noite, irmão, irmã. Peça a Deus que Ele aumente a sua fé. A igreja de Cristo precisa disso. O nosso movimento precisa disso. E se nós tivermos uma fé grande, robusta, nós vamos impactar esse mundo. O lugar onde você vive, onde você estuda, onde você trabalha, vai ser transformado. Essa igreja vai ter um testemunho poderoso. Então que Deus nos abençoe. E que Ele, através do Senhor Jesus, aumente a nossa fé para vencermos o mundo. Amém. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor isso.
em oração. Nosso Deus, nós oramos, ó Pai, essa noite a Ti, confiados em Cristo Jesus, confiados também na intercessão do Espírito Santo, que leva as nossas orações até o Pai, e a semelhança, ó Deus, daquele homem, nós oramos a Ti essa noite pedindo, Senhor, aumenta a nossa fé. Dá-nos, Senhor, uma fé robusta, uma fé forte, uma fé madura, uma fé que é capaz de se agarrar ao sobrenatural, em tratar as coisas espirituais como sendo reais, e que todas essas realidades do mundo espiritual venham tomar o nosso coração, ocupar a nossa mente, moldar-se o nosso pensamento, o nosso comportamento, a nossa vida. Deus, nós não queremos viver conforme o mundo. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nós reconhecemos diante de Ti que o mundo tem capturado a nossa alma. Tantas vezes, Senhor, nós olhamos para nós mesmos e nós nos vemos tão longe de Ti, pensando como o mundo, planejando como o mundo, amando as coisas do mundo, vendo o mundo criar raízes dentro de nós, e nós completamente inertes a isso, Pai. Mas nós cremos no poder de Jesus Cristo, nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, que o Senhor Jesus veio para nos arraigar desse mundo, para arrebentar com essas raízes, e conduzir o nosso coração só para Ti. E nós clamamos ao Senhor por essa promessa. Nós clamamos ao Deus por essa promessa que o Senhor realizou na Tua palavra. Rebenta, ó Deus, com essas amarras internas dentro de nós. Tira de nós, Senhor, esses afetos profundos pelas coisas do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma decisão firme de nos manter longe de pessoas, de coisas, de programações, de leituras, de atividades, de tudo aquilo que nos tem roubado o crescimento espiritual, o andar com Cristo, o experimentar as questões espirituais e o vislumbrar da Tua glória da vida eterna. Clamo também, ó Deus, pelas pessoas que estão aqui, que já foram vencidas pelo mundo, que estão caídas, estão na lona, que não conseguem se levantar. Deus, tem misericórdia, vindica essas pessoas, como um dia o Senhor fez com Sansão, traz de volta, edifica, desperta nessas pessoas um amor profundo por Ti. Faz isso, ó Deus, e nós vamos glorificar o Teu nome. Nós clamamos, ó Pai, para que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos dê uma fé robusta, madura, forte, uma fé que depende exclusivamente de Jesus Cristo, que recebe poder diretamente da vida. Só assim, ó Pai, nós vamos vencer o mundo e viver uma vida que Te glorifica. Essa é a nossa oração ao Senhor essa noite, em nome de Jesus Cristo.